Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei qual horário você está vendo esse vídeo. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a este canal. Eu sou a Débora Nascimento, turismóloga, especialista em desenvolvimento local e objetivos de desenvolvimento sustentável e pós-graduanda em gestão pública. Sou servidora há 12 anos da Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica da Prefeitura de Belo Horizonte e hoje eu atuo diretamente na administração do Parque Municipal Américo René Gianetti, que é um dos maiores parques urbanos da cidade. Hoje, nesse vídeo, eu vou falar para vocês sobre o ODS 11, Cidades e Comunidades Sustentáveis, que tem como função tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Ele é um dos 17 objetivos da Agenda 2030 da ONU, e ele está alinhado à nova Agenda Urbana. É importante ressaltar que a Agenda 2030 é formada por 17 objetivos que são compostos por 169 metas que são interligadas e indivisíveis, ou seja, elas se complementam entre si. Para entender os objetivos, é importante que você entenda muito bem o que é essa agenda. O assunto agora é o objetivo número 11, como a gente falou, cidades e comunidades sustentáveis, né? Para atingir esse objetivo, é preciso tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. O deslocamento da população das áreas rurais para as zonas urbanas é um fenômeno global, que vai continuar crescendo nas próximas décadas. Em 2015, 4 bilhões de pessoas, que é 54% da população mundial, vivem em cidades. Em 2030, esse número chegará a 5 bilhões, 60% da população. Por isso, os problemas de transporte, habitação, poluição, os resíduos precisam ser combatidos imediatamente com um planejamento urbano mais eficiente e a colaboração de todos os setores da sociedade. Em maio de 2017, havia 149 países desenvolvendo políticas nacionais de planejamento urbano. No Brasil, o Estatuto das Cidades e o Estatuto da Metrópole são leis que já prevêem a participação da comunidade na definição dos planos de gestão das cidades. Com o crescimento desordenado das cidades para acomodar novos habitantes e a falta de políticas de habitação e de uso da terra, o número de pessoas em habitações e assentamentos precários cresceu de 792 milhões no ano de 2000 para cerca de 880 milhões em 2014. Uma cidade sem planejamento fica mais vulnerável a desastres naturais. Né? Uma gestão deficiente dos recursos sólidos aumenta o risco de inundações e das doenças causadas pela contaminação da água. Em 2013, 65% da população urbana de 101 países contava com serviço municipal de coleta de lixo, o que também provoca doenças e é a poluição do ar, responsável por milhões de mortes prematuras todos os anos. Em 2014, 9 entre 10 pessoas nas cidades respiravam ar acima do nível de poluição aceitável pela Organização Mundial da Saúde. Grande parte da poluição vem dos meios de transporte, que também são responsáveis por 1/4 das emissões globais de gases do efeito estufa. Para que o transporte urbano permita o acesso da população aos bens, serviços, mercados e empregos de forma sustentável, é necessário mudar e melhorar, ou seja, evitar viagens longas e desnecessárias, com o melhor planejamento dos serviços de transportes. Mudar para meios de transportes que sejam mais amigáveis ao meio ambiente, como bicicletas, transportes públicos, melhorar a eficiência energética dos transportes, utilizando fontes de energia alternativas. Uma meta fundamental do ODS 11 é até 2030 proporcionar acesso universal a espaços públicos, seguros, inclusíveis, acessíveis e verdes, em especial para mulheres e crianças, pessoas idosas e pessoas com deficiência. Também é preciso ampliar os investimentos públicos e privados na preservação do patrimônio natural e cultural das cidades, para que todas as gerações possam sempre compartilhar essa riqueza incalculável.
temos que transformar nossas cidades em lugares mais humanos e sustentáveis. Um dos principais desafios é a demanda por informações locais, que muitas vezes não tem harmonização metodológica. O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 11, ele não se refere a um tema específico, mas uma questão muito mais ampla das cidades e a urbanização entre si, o que abre um leque de indicadores diversificado, que é uma transversalidade. Neste leque de indicadores, nós podemos citar, por exemplo, o acesso à habitação, acesso ao sistema de transporte, urbanização inclusiva e sustentável, salvaguarda do patrimônio cultural e natural, isso é muito importante, redução de mortes e catástrofes, redução do impacto negativo das cidades, acesso universal aos espaços públicos, apoiar relações econômicas, sociais e ambientais positivas, construções sustentáveis e resilientes, adoção e implementação de políticas e planos integrados. Então, nós podemos ver que esse leque abre para várias áreas. O ODS ele é bem transversal, o 11. Então, o ODS 11 ele possui 10 metas que eu vou apresentar para vocês agora. 1.1. Até 2030, garantir o acesso de todos à habitação segura, adequada e preços acessíveis aos serviços básicos e urbanizar as favelas. 11.2. Até 2030, proporcionar acesso a sistemas de transporte seguros, acessíveis, sustentáveis e a preço acessível para todos. A 11.3 é até 2030 aumentar a urbanização inclusiva e sustentável e a capacidade de planejamento e a gestão participativa integrada e sustentável dos assentamentos humanos, em todos os países. A 11.4 é fortalecer esforços para proteger e salvaguardar o patrimônio cultural e natural do mundo. 11.5, até 2030, reduzir significadamente o número de mortes e o número de pessoas afetadas por catástrofes e diminuir substancialmente as perdas econômicas diretas causadas por elas em relação ao produto interno bruto global. A 11.6, até 2030, reduzir o impacto ambiental negativo per capita das cidades, inclusive prestando especial atenção à qualidade do ar, gestão de resíduos municipais e outros. A 11.7, até 2030, proporcionar o acesso universal a espaços públicos, seguros, inclusivos, acessíveis e verdes, em particular para mulheres e crianças, pessoas idosas e pessoas com deficiência. 11.A, apoiar relações econômicas, sociais e ambientais positivas entre áreas urbanas, periurbanas e rurais, reforçando o planejamento nacional e regional de desenvolvimento. A 11.B, que até 2030 aumentar substancialmente o número de cidades e assentamentos humanos, adotando implementando políticas públicas e planos integrados para a inclusão e a eficiência dos recursos, mitigação e adaptação à mudança do clima. A 11.6, apoiar países menos desenvolvidos, inclusive por meio de assistência técnica e financeira, para construções sustentáveis, robustas, utilizando materiais locais. Então, agora nós vamos falar do que se trata o ODS 11. Eu vou explicar para vocês e relacionar algumas metas com áreas que são fundamentais para o ODS 11, como nós citamos ali naquele leque de transversalidades, né? Cidades mais seguras, inclusivas, sustentáveis e resilientes a desastre ou eventos incomuns são as metas desse objetivo, conhecido como o ODS das cidades. Por isso, um primeiro ponto é a urbanização das favelas, que seria a meta 11.1. Com a mobilidade urbana, é fundamental para que o indivíduo exerça a sua cidadania, a melhoria da oferta de serviços de transportes com atendimento para todos os tipos de grupo, incluindo os de vulnerabilidade, mulheres, pessoas com deficiências, idosos, um foco da meta 11.2. A preservação da cultura, a 11.4, fortalecimento dos espaços de participação, 11.3, redução do número de mortes de pessoas afetadas por catástrofe e prejuízos, a 11.5,
e a redução de impactos ambientais pela vida e produção econômica nas cidades complementam as metas desse ODS. Agora, sobre os indicadores, o monitoramento dos avanços das áreas do ODS 11 depende da formulação de indicadores que sejam concretos e objetivos. E o que seriam esses indicadores, né? Os indicadores são a dimensão técnica das políticas públicas para alcançar os ODS. É através dos indicadores que se torna possível avaliar a evolução dos fenômenos ambientais, sociais e econômicos sobre quais as políticas estão intervindo, sempre considerando todas as dimensões, sejam elas regionais, nacionais e global, respeitando as características de cada uma e adequando as metas globais com as demandas brasileiras. Eu aqui selecionei alguns dos indicadores para exemplificar para vocês. Esses indicadores estão disponíveis já adaptados para a nossa realidade brasileira. O indicador 11.1.1 é a proporção de população urbana vivendo em assentamentos precários, assentamentos informais ou domicílios inadequados. A 11.3.1, razão da taxa de consumo de solo pela taxa de crescimento da população. 11.3.2, proporção de cidades com uma estrutura de participação direta da sociedade civil no planejamento e gestão urbana que opera de forma regular e democrática. 11.4.1, total da despesa pública e privada per capita gasta na preservação e conservação de todo o patrimônio cultural e natural. A 11.5.1 é o número de mortes, pessoas desaparecidas e pessoas diretamente afetadas a desastre por 100 mil habitantes. A 11.5.2 são as perdas econômicas diretas em relação ao PIB, incluindo danos causados por desastres em infraestruturas críticas e na interrupção de serviços básicos. E o que vem sendo feito para que esse objetivo seja alcançado? Eu vou falar agora algumas ações governamentais que existem para que vocês conheçam. A primeira delas é o Estatuto das Cidades. O Estatuto da Cidade é uma lei federal e a principal norma que rege as políticas públicas para as áreas urbanas. Ele é baseado na Constituição Federal e tem como objetivo estabelecer diretrizes gerais da política urbana no Brasil e tudo que está relacionado. Sua premissa é a ideia do direito à cidadania e surgiu após muitos anos de luta popular. Tem duas funções principais. A primeira é garantir que a função social das terras e edifícios urbanos e a segunda é garantir a gestão democrática das cidades. Temos a elaboração do Plano Nacional de Habitação, PLANAB, no campo da moradia e foi coordenado pela Secretaria Nacional de Habitação do Ministério das Cidades. As diretrizes estabelecidas pela Política Nacional de Mobilidade Urbana, que tem entre seus princípios a acessibilidade universal e o desenvolvimento sustentável das cidades, e a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, que tem como objetivo elaborar o planejamento para minimizar efeitos de eventos de natureza como chuvas, vendavais e secas. Outro ponto importante é a localização. E o que seria essa localização? A localização refere-se tanto à forma como os governos locais e regionais podem apoiar o alcance dos ODS por meio de ações de baixo para cima, quanto à maneira que os ODS podem fornecer um arcabouço para a política de desenvolvimento local. E para fazer a localização, como os municípios podem atuar? Para exemplificar, vou citar algumas ações com algumas formas de fazer isso. A primeira delas é através da sensibilização. Conhecer os ODS no nível subnacional, além do nível global, para que possam ser aplicados às realidades de cada município. Defender a ideia, incluir uma perspectiva subnacional nas estratégias nacionais dos ODS, fazer a implementar os ODS no nível local e fazer o acompanhamento, monitorando, avaliando e aprendendo com as experiências, reconhecendo através disso o que deu certo, o que não deu e aos poucos ir adequando o que for preciso. Saber os erros e as reais necessidades no início faz com que o alcance das metas seja cada vez mais efetivo. Aqui eu deixo para vocês as referências bibliográficas usadas como fonte de construção desta aula.
Além dessas referências, é importante que você acesse outras referências nos sites oficiais, outras fontes de pesquisa sobre os ODS e os casos práticos. E aqui nesse canal você também irá encontrar mais vídeos sobre os outros ODS e exemplos de casos práticos, para que você possa conhecer e se inspirar cada vez mais. Então é isso, chegamos ao final dessa aula. Gostaria de agradecer por você ter chegado até o fim do vídeo. Espero que vocês tenham gostado e aprendido um pouco. Então curtam o vídeo, o canal e compartilhe para o máximo de pessoas para ajudar na disseminação dessa agenda super importante para o desenvolvimento do planeta. Infelizmente estamos passando por momentos difíceis, mas temos a certeza que isso tudo vai passar e é importante que você se cuide, siga todos os protocolos de segurança, evite sair de casa o máximo que puder e, se puder, fique em casa para quem não tem essa opção. Assim você estará ajudando. E não se esqueça que o importante sempre é não deixar ninguém para trás. Abraços e até a próxima!